Vamos seguindo na nossa programação. Chegou a hora da gente receber ele, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, chegando aqui na nossa programação da BMC News. Bom dia, Gustavo, bem-vindo. Bom dia para todos, muito obrigado aqui. Obrigada. Gustavo, só para começar, né, a gente até trouxe ADP, um indicador hoje importante, a gente vai ter o payroll na sexta, uma grande expectativa para essas falas de Jerome Powell, que acontece hoje. Já tivemos ali uma prévia, parece que o mercado está interpretando aí como um cenário mais otimista, né? Queria entender um pouquinho da sua leitura. Sim, primeiro o Powell e os outros dirigentes tiraram essa expectativa de março da frente, conseguiram acalmar o mercado, que não era agora o momento. Agora eles também estão segurando para que não fiquem tanto pessimistas e achem que só vem no segundo semestre e que talvez corte muito menos. Ele não pode nem deixar queimar, nem deixar congelar. Ele fica, na hora que vão para um pessimismo muito grande, ele vai lá, olha, daqui a pouco um ponto crucial da fala dele para mim é o seguinte, ele fala, eu não posso ser muito contracionista esse ano, senão a atividade entra em recessão, mas eu não posso ser muito solto na política monetária, senão a inflação eu perco o controle dela. Portanto, para mim, acho que junho deve ser realmente quando ele começa e provavelmente esse ciclo vai ser maior do que está projetado ou que está precificado hoje pelo mercado. Não tem, então, Gustavo, de repente, uma percepção de que ele possa fazer uma sinalização fora do que já foi colocado, né? Já divulgou o documento, a gente já entende o que ele vai falar, não tem uma possibilidade de dar mais sinais ou algo parecido. E nessa perspectiva, a grande questão que está sendo discutida é justamente esse repique inflacionário, né? Se libera cedo demais, poderia ter esse repique inflacionário, por mais que a inflação de serviços ainda esteja bastante resiliente. Mas também não parece o cenário, né? Os últimos dados econômicos, que a gente discutiu inclusive na semana passada, né? PIB, o próprio PCI mais comportado, não estão demonstrando, de repente, que se começar essa sinalização, possa haver algum tipo de movimento na inflação. Né? Perfeito. Pelos Estados Unidos, a inflação vai caminhar para a trajetória mais perto de 2 para lá à frente. Ou seja, você tem uma pressão momentânea na parte de moradias, você vai ter uma ou outra por conta de sazonalidade, mas de qualquer forma a tendência é realmente se aproximar dos 2% nos próximos meses. Agora, internacionalmente, você pode ter pressões. Você tem hoje um canal de Suez que já deixou um pouco mais caro as pressões os custos de frete no mundo, de diversas empresas. Você tem o canal do Panamá também sofrendo com problemas hídricos que muito tempo não se via. E por isso você sempre tem aquele alerta, sempre pode ter uma quebra de safra, algum problema um pouco maior que puxe preços para cima via choques. Mas tirando essa parte do contexto, eu imagino que a tendência é você ter o ciclo de corte já começando nesse final do semestre, eles indo aos poucos no primeiro momento, depois indo para patamares um pouco mais baixos, mas de qualquer forma me parece mais tranquilo. E sobre a primeira parte da pergunta, Felipe, sobre o que pode ter de surpresa, ele vai ser questionado pelos parlamentares americanos. De um lado, a gente tem parlamentares democratas reclamando que ele está demorando muito para cortar juros, e do outro você tem parlamentares republicanos falando que ele vai cortar juros cedo demais para ajudar o Biden na eleição presidencial. Então ele não vai ser uma tarefa tão fácil assim. Gustavo, isso é um bom sinal para o Banco Central aqui também? Isso é um bom sinal, porque você tira uma das pressões, quando a gente fala com outros economistas, a gente vê essa sensação de que o pessoal fica preocupado quando acontece alguma coisa lá fora. Eles acabam fazendo projeções de câmbio mais desvalorizado, e isso tem um reflexo na inflação depois de um tempo. Portanto, se começa a cortar juros mais cedo por lá, você diminui a atratividade de renda fixa americana, e isso faz com que o fluxo seja maior para outras regiões, enfraquecer um pouco o dólar. A gente estava comentando, né, e tentando entender um pouco dessa dinâmica. Amanhã tem Banco Central Europeu e fica na dependência do Banco Central americano. A gente também, o Galípolo mesmo falou, né? A gente está confortável em dar essa sinalização de corte de 50 pontos base, mas mais lá para frente a gente precisa entender dado a dado. A partir do momento que a gente tiver uma percepção um pouco mais clara do que acontece nos Estados Unidos, a gente pode ver até a nossa própria dinâmica aqui melhorar. E aí eu falo dinâmica não só do Banco Central, né? Até para bolsas, empresas
mais sensíveis, a curva de juros cedendo, a gente pode criar um ambiente um pouco mais benigno, Gustavo, nesse momento que a gente tiver essa percepção lá dos Estados Unidos, se o Powell hoje vir e falar, não, talvez no primeiro semestre a gente corte juros, a gente pode ter um boom aí? Eu imagino que a cada meio ponto, mais empresas ficam mais confortáveis em seguir planos de investimento. A cada meio ponto, mais famílias ficam confortáveis em fazer um financiamento de carro, um financiamento de imóvel. Então, a cada meio ponto, você tem sim uma melhora na perspectiva econômica interna. E quando o Galípolo fala que por enquanto é tranquilo, mais para frente vai ser problemático, realmente, lá na frente, quando a gente chegar no meio do ano, se os Estados Unidos não tiverem batido o martelo, já começado o ciclo de corte de juros, talvez o Banco Central se pergunte em parar antes do que ele se perguntaria caso os Estados Unidos já estejam avançando com o ciclo. Portanto, se vai ficar abaixo de 9, acima de 9, você vai ter argumentos na metade do ano para defender os dois lados. E sobre o Banco Central Europeu, o Fed demorar mais para cortar juros é mais fácil o trabalho do Banco Central Europeu, porque se o Fed começa muito cedo, começa a pressionar lá também. E a gente sabe que lá na Europa não é a mesma situação dos Estados Unidos, em que eles provavelmente vão começar a cortar juros com uma atividade aquecida. Na Europa, a gente tem países indo mal, e países relevantes. A gente tem uma Alemanha que está penando em atividade já há algum tempo, e isso faz com que exista um descontentamento de diversos políticos e população com o Banco Central Europeu, imaginando que já seria momento de cortar juros. Inclusive, Gustavo, nessa leitura, né, desse cenário até mais favorável, mais otimista da economia, né, com essa trajetória, inclusive de uma inflação desaquecendo, apesar desse ritmo talvez ainda lento, como os próprios bancos centrais gostariam, mas assim, olhando aqui mais específico para o Brasil, né, um cenário que a gente está vendo, inflação aí controlada, uma perspectiva, né, da Selic aí continuando nestas quedas, o PIB em si veio ali acima do projetado nos últimos 2 anos. O que acontece que a Bolsa não reage de uma maneira mais significativa? Olha, nos 2 primeiros meses, a gente teve um fluxo negativo grande de investidores estrangeiros. Se eu não me engano, foi um dos piores períodos, assim, desde o começo da pandemia ou desde 2019, agora me fugiu exatamente a amostra, mas foi bem relevante, tá? A quantidade de investidor estrangeiro que decidiu tirar recursos do Brasil e ir para outros locais. Isso pode ser tanto um investidor que ele é um fluxo mais rápido, quanto um investidor que fica sempre preocupado com a questão mais a longo prazo, mais fiscal aqui do Brasil. Mas para ter esse impulso mais relevante, a gente vai ter que ainda vai ter que ver 3 pontos, né? O investidor estrangeiro e o investidor doméstico ficar confortável com juros mais baixos a ponto de querer tomar mais risco, aliás, o contrário, né? Ficar desconfortável com a renda fixa e querer tomar mais risco, e o fundo de pensão também ficar desconfortável e querer tomar mais risco. O que a gente tem visto é que a perspectiva é de um cenário bom para a Bolsa no ano, batendo o CDI. Agora, quando você falou do fluxo, né, só para lembrar, a gente teve aí uma saída de quase 18 bi no ano. Só para entender, né, a gente ainda como emergente ali é um dos mais atrativos. O Brasil acaba sendo um dos grandes atrativos nos emergentes. Como que você enxerga aí de fato, até quando, né, de repente a gente vai ter essa tendência com essa saída aí de fluxo, a gente continua tendo essa dificuldade? A Bolsa brasileira talvez seja uma das mais atrativas, por ter diversos setores, por mais que a gente tenha Vale e Petrobras, tem bastante representatividade de empresas, você não ficar muito concentrada em poucas companhias, ou que o Brasil fique muito concentrado em uma cidade, como acontece com outros emergentes. Isso é atrativo para a Bolsa. Para investimento como um todo, o que o PIB mostrou para a gente na semana passada é que o Brasil segue passando vergonha frente a qualquer amostra que você queira de emergentes. Emergentes como um todo no mundo, não, só quero olhar para os latinos, não, só a América do Sul. O Brasil ele teve 16,5% de investimento como percentual do PIB, é muito baixo. É muito baixo e mostra que é um desafio de longo prazo que os governantes estão evitando. Porque o que acontece? É muito mais fácil você dar um impulso muito curto, que seja eleitoral, você fazer uma redução que sabe que vai durar 3 meses de algum imposto, que vai dar uma consequência em votos, vai dar uma consequência em popularidade. E isso aparece no PIB como um impulso positivo, mas não é duradouro. E o impulso de infraestrutura, o impulso de investimento, ele demora anos para você captar esse benefício.
posso até fazer uma conexão de ontem, né? O presidente Lula recebeu alguns parlamentares que eles querem acabar com a reeleição e o Lula disse que 5 anos era muito pouco, que não daria para mostrar. Mas veja que também tem um erro nessa fala do presidente, porque o ideal não é que o presidente tenha que pegar todos os frutos do que ele está plantando. O ideal é você ter cenários em que os políticos entendem a direção e todos trabalham juntos para que o Brasil colhe os frutos, não uma pessoa colhe os frutos do que está sendo feito a pró do país. Ô Gustavo, e sem contar também, né, que nessa dinâmica toda o Brasil fica muito dependente, né, do cenário externo. O cenário interno, como você falou, demora anos ou não tem o impulso necessário. E aí, até pegando o gancho dessa semana, era muito esperado que houvesse qualquer tipo de sinalização por parte da China de um investimento, de um estímulo, que o partido, né, que aquela reunião do partido pudesse trazer alguns frutos, mas ficou meio cauteloso, né? Não fez grandes anúncios, né? Fez um pontual aqui, um pontual ali, a questão de algum subsídio, de algum estímulo, mas faltou algum impulso. Isso também acaba freando um pouco de todo o ímpeto que possa haver de investimento aqui no Brasil, ou de qualquer movimentação mais aprofundada. Ah, perfeito. A China passa por um problema praticamente oposto do nosso, né? Então, se eu falei que o Brasil teve 16,5 de investimento, os emergentes são 25, puxados pela China, que passa dos 30, às vezes chega perto de 40, dependendo do ano. Aqui na América do Sul, desce um pouco para 23, 22. A China, portanto, ela tenta mudar esse percentual de investimento muito pesado no seu crescimento da atividade e tenta fazer com que a população gaste mais. Alguns pontos, né? A China ela não tem aposentadoria pública, então ela provoca um excesso de poupança na sua população que é muito mais desafiador do que outras regiões do mundo. A população estava fazendo isso via imóveis, só que agora não está mais sendo tão vantajoso, né? A gente já chegou no limite assim do crescimento do setor imobiliário. A China anuncia então algumas medidas, né? Aumento de gasto de defesa, emissão de títulos públicos para fomentar alguns setores específicos e agora começa o rumor de redução de compulsórios. Mas parece que realmente precisaria mudar mais a estrutura para estimular as pessoas a pararem de poupar tanto e saírem a maiores gastos. Isso é uma mudança de cultura, né? Não é do dia para a noite. Inclusive, né, a China anunciou ali essa meta de crescimento do PIB, mantendo, né, 5% neste ano. Queria entender um pouco também da sua leitura em relação a isso, porque essa questão da crise imobiliária ainda deixa essa desconfiança também muito em relação a este crescimento de fato, né? Existe uma desconfiança sempre sobre os dados da China, mas também da Rússia. Existe sempre dúvida sobre como estão acontecendo os dados de verdade. E se chegar perto de 5, lembrando que o mercado estava projetando abaixo de 4. Tudo bem, então vai ser 5%. Um dos pontos curiosos foram, vamos aumentar em 7,2% os gastos de defesa. Só que eu e o mercado já falou, mas a gente já imaginava que eles tinham gastos bem maiores que isso. Então nem acham que deve ser 7,2% sobre outra base. Então fica sempre aquela desconfiança dos números reais. Mas o que parece, de qualquer forma, é que aquela desconfiança, estou receoso de investir na China, ou receoso que alguma crise imobiliária muito grande vai derrubar o sistema como um todo, o sistema financeiro, o governo está bem proativo em garantir que não vai chegar a esse ponto, de que se tiver problemas em algum setor, alguma empresa do setor imobiliário, alguma financeira apoiada pelo governo vai lá e banca isso para deixar um pouco embaixo do tapete. Ô, Gustavo, voltando para o Brasil, e aí eu quero discutir um pouco contigo essa temporada de resultados que a gente está vendo avançar, e eu queria entender um pouco da sua visão, não sei se você chegou a ver, provavelmente sim, porque é a RD, né, Raia Drogasil, que você acompanha de perto, tem falado bastante ao longo das últimas semanas aqui. Queria entender um pouco da sua visão, porque eu li um pouco por cima assim, e o que eu li diz que foi um resultado um pouco misto, que se esperava mais, que a empresa poderia ter até entregue um pouco mais aí de resultado. Essa foi a sua percepção em algumas linhas, em alguns pontos ali desse resultado da RD? Olha, para a RD, a Raia Drogasil, ela tinha uma visão já no Investor Day de 2022 que 2023 era um ano de focar em ampliar o digital, em melhorar a experiência do consumidor quando quer comprar pelo aplicativo ou pelo site. Então,
Ela tinha uma dor dos clientes que era um NPS baixo na entrega, demora para a entrega de alguns produtos. Ela conseguiu melhorar isso. Então, diminuiu para menos de 1 hora e com um NPS subindo bastante. Isso passou por aumento de lojas, isso passou também por aumentos de centros de distribuição, algo que foi congratulado com uma opinião melhor dos seus consumidores. O final do ano passado não foi bom, de fato, ela teve uma perda de margem, ela perdeu um pouco de receita, ou de lucro, perdão, e isso obviamente desagrada, mas ao mesmo tempo ela tem algumas notícias boas, que foi esse aumento do digital, subiu mais de 56%, ela cresceu o número de lojas em 10% a mais do que o esperado para o ano passado, né? 270 lojas, o guidance era menor que isso, e botou para 280 e 300 para frente. Aí uma pergunta que sempre existe, que aliás foi feita agora no conference call, foi, tudo bem, mas já não tem muita farmácia no Brasil? A Raia Drogasil, com todo o crescimento dos últimos anos, quase 3 mil lojas, bateu 2.900 e tanto, só tem 16,1% de market share, é muito pequena ainda, é muito pulverizado. Ela já chegou em quase todas as cidades acima de 100 mil habitantes, mas ao mesmo tempo você tem um setor que ele tende a consumir mais farmácias, né? Você tem a população envelhecendo, você tem uma população que, conforme tem mais serviços públicos, ela consegue se tratar mais, né? Quando a saúde melhora, a população começa a tratar melhor seus problemas de saúde, o que exige ir à farmácia ou exige uma recorrência em pedir remédios, e isso vai fazer com que outras praças que estavam um pouco menos atentas da expansão da Raia Drogasil voltem a fazer sentido. Então, o próprio São Paulo vai fazer sentido de novo você ter mais atenção para essa praça. Pensando para frente, o que eu acredito que agora 2024, 2025 vai voltar a fazer sentido é a questão da expansão da saúde na própria farmácia. Então você já tem a Raia Drogasil como um player representativo em algumas vacinas, você já tem outros tratamentos mais simples, né, que você não precisa pegar uma fila de pronto-socorro, você pode agendar no seu aplicativo pela não só a Raia Drogasil, tá? Diversas farmácias. Para fazer esse tratamento mais urgente em farmácias, que estão mais perto de você, é um tratamento mais rápido. E, curiosamente, desculpa que tá longo. Curiosamente, isso não é uma concorrência direta para hospitais, tá? Porque esse tratamento, às vezes, muito pequeno de pronto-socorros, ele, na verdade, ele exige um custo alto dos hospitais, você diminui a percepção de valor do hospital e não traz um retorno tão grande para os hospitais. Então, nem é tão bom para o hospital ter aquele pronto-socorro lotado, o cliente não gosta. Então, perder esse pronto-socorro para as farmácias de problemas que podem ser resolvidos muito rapidamente é bom, assim, para os hospitais. Ô, Gustavo, esse market share que você falou, 16,1%, já conta com a expansão do digital, das vendas online? Essa expansão do digital poderia acelerar esse crescimento ao invés de ser farmácia física? Essa é a discussão da tese, esse é o ponto importante da tese que você está comentando. Eu acredito que tem ajudado, porque eles já conseguiram identificar que existe uma dor de pessoas que às vezes não têm tempo, às vezes não podem ir na farmácia, às vezes preferem que seja entregue em casa, às vezes o deslocamento é difícil, e por isso já ou estão doentes, não querem levantar da cama, a farmácia vai lá e entrega. Então, isso já foi resolvido, está sendo resolvido pela parte do digital. Eu continuo achando que a Raia Drogasil, assim como empresas como o próprio Itaú, são muito sólidos assim, para médio e longo prazo. São empresas que você olha e você fica bem confiante assim, do que vai acontecer. Você pode olhar para telecomunicações também, uma Vivo, que entrega um resultado bem consistente assim, ao longo do tempo. Ela tem desafios no meio do caminho, como todas as empresas, mas, ao mesmo tempo, ela consegue sempre inovar e apresentar novas frentes de negócio que ela está pensando para frente. Ô, Gustavo, uma pergunta não sobre Drogasil, mas como um todo. A gente tem conversado recentemente com alguns gestores, né? E aí tem chamado a atenção como alguns deles têm falado a respeito de algumas métricas, o EBITDA principalmente, né? Nessa semana, um gestor falou que o EBITDA é algo ali criado para disfarçar alguma coisa ou alguma coisa nesse sentido, que não seria uma métrica tão interessante para se olhar, que seria só para mostrar alguma coisa para o mercado que de repente por trás ali não seja.
queria entender um pouco da sua visão também, né? Porque a gente fala bastante e ao longo dos resultados a gente vê o EBITDA, a margem, vê outros indicadores ali dentro, e aí isso me pegou nessa semana, eu fiquei pensando e quero ouvir quanto mais pessoas sobre essa postura, sobre essa coisa aí, quanto mais pessoas eu ouvir, melhor, para eu tentar entender um pouco mais sobre isso. Olha, 2024 para frente talvez seja bem relevante para a EBITDA, porque nos últimos anos muitas empresas não destacavam tanto o EBITDA porque tinham um benefício fiscal muito relevante. E isso vai parar de acontecer com a reforma tributária. Muitas vezes a empresa não mostra assim tanto que eu tenho esse baita resultado, mas porque aqui nesse estado me deu um incentivo gigantesco. O EBITDA meio que tira isso da frente, né? Ele é mais limpo. Por isso eu acredito que vale sim você acompanhar e vai ser algo mais relevante para os próximos anos, porque vai ficar evidenciado muitos benefícios de empresas que diziam que não era tão relevante, né? Todo mundo antes da reforma tributária não era tão relevante, mas agora para frente vai ficar um pouco mais óbvio. Gustavo, só para tentar entender aqui, sair um pouquinho do contexto em si, deste setor até, mas entender de uma forma em geral, voltando aqui, né, dando um passo um pouco mais em relação à questão mais macro para nós, como que a recuperação da renda, inclusive ali, real do trabalhador, a redução do custo de capital, especificamente neste cenário de queda de juros, quanto isso poderia influenciar, né, ali as estratégias de investimentos para as empresas mais cíclicas de caso ali, como que estes fatores deveriam acabar refletindo nas ações dessas empresas? Olha, muita empresa agora está voltando a ver investimento em alta, né? Você já tem, acho que não tem como não falar também da mudança que teve recente do governo, que limitou emissão de LIGs, de LCIs, LCAs por parte dos grandes bancos. Então essas mudanças, junto com o trabalhador já mais confortável, menos endividado, vão fazer com que sejam buscados no mercado produtos de renda fixa que talvez não sejam aqueles grandes óbvios, né? O CDB do banco não vai mais pagar tanto, a LIG não vai ser tão disponibilizada, e isso vai fazer com que outras empresas estejam mais demandadas. É isso que a gente está vendo lá na corretora e conversando com outras corretoras também. A gente vê emissões de empresas saindo a taxas menores. Então, fazendo a conexão da sua pergunta, Paulo, a população está com mais renda disponível, o governo fez uma mudança certa, correta, que tirou algumas coisas que estavam desvirtuando o mercado, e fazendo a conexão final para as empresas, essa captação de recurso para expansão, ou seja, para outros temas, está ficando mais barato. E alguns setores específicos ali que você acredita serem mais promissores de repente, ou até mesmo mais arriscado neste contexto? Acho que, primeiro momento, nesse contexto, as empresas que já têm nome, né, que são muito grandes, que são chamadas high grade, elas são mais beneficiadas. Depois, as outras que estão em um momento maior de crescimento, elas acabam sendo mais tendo uma atenção maior. Mas, no primeiro momento, as mais óbvias, digamos assim, são as que se beneficiam mais rápido. Boa. Ô Gustavo, só para encerrar, a gente ainda está nessa temporada de resultados, amanhã tem Petrobras, e aí sempre envolta aí a 1 milhão de coisas, né? De interessante. Caso o Nigel, que primeiro era uma coisa e depois virou outra, até o próprio setor de compliance da companhia falou que não tinha nada de irregular, foi tudo feito com muita transparência e legalidade, mas mesmo assim ainda está sob algum tipo de investigação. Tem a questão que nós revelamos na semana passada sobre algumas movimentações atípicas com opções de Petrobras no dia da entrevista do Jean Paul Prats, falando sobre dividendos. Enfim, o que a gente pode esperar, não só do resultado, mas do call de resultado, quando os analistas certamente vão questionar a companhia sobre todas essas movimentações na empresa. O que a gente pode monitorar aí? Acredito que o ponto é como que ele vai fazer a política de dividendos dele agora para frente, que ele já prometeu que vai mudar. Cauteloso. Isso ele vai tocar nessa ferida. A Petrobras continua sendo uma empresa em crescimento. Acho que esse é um ponto interessante para você pensar no médio prazo, porque a empresa, extraindo mais barris por dia, ela tende a ter mais fluxo e dá mais lucro para o investidor. Agora, se você começa a pegar uma gigante também e faz um monte de investimentos meio tortos, isso é problemático. Tem que ver com cuidado que ela vai, em quais setores ela vai entrar, se é um setor que vai dar retorno, se é um setor que só vai dar investimento em emprego, mas não vai dar retorno
para a empresa. Então, se ela vai ter uma interferência maior, isso pode tirar um pouco daquela atratividade dos últimos anos, que era a política de dividendos muito relevante, que embora a discussão, né, o ruído contaminasse muito a ação, fizesse uma volatilidade excessiva, ao mesmo tempo o dividendo meio que pagava esse revés. Então isso compensava. Então olhar isso, olhar como que a empresa se portou no ano passado como um todo em relação a 22 em questão de outros investimentos, né? Porque eu sempre tocava nesse ponto, que embora a Petrobras tivesse mais dividendos, ela também ampliava gastos de forma correta, com educação, cultura, alguns projetos sociais. Então, era positivo a Petrobras ir bem, né? A Petrobras ir bem tem dividendos, além de dividendos, então, outra palavra, então tem ganhos para a sociedade como um todo. Maravilha, Gustavo, quero agradecer, obrigada, sempre um prazer falar